Bom, dando uma continuidade aqui agora, eu zerei e a gente vai rever uns pontos e começar com outros. Agora a gente vai trabalhar com esse canto aqui, ó, para a gente poder formatar as nossas fontes como tamanho, tipo de letra, o formato que eu quero ela, se eu quero escuro, se eu não quero, se eu pinto ou não, beleza? Vamos ver também a parte de alinhamento e a gente finaliza a aula. E por que eu voltei aqui do zero? Para você entender alguns conceitos da aula passada. Nota que, a partir do momento que eu clico em cima de uma célula e eu começo a digitar, eu já consigo fazer esse texto. E a outra maneira é entrando na célula, ou seja, apertando F2 ou dando 2 cliques. Então, eu consigo também mexer. Então, isso aí é um ponto importante que você precisa entender, que a partir do momento que você está aqui em cima da célula, você já começa a digitar. Ou seja, se por um acaso eu quisesse substituir alguma palavra aqui, categoria e subcategoria. Vamos supor que eu quisesse, no lugar de categoria aqui, eu colocar título. Ó, eu só comecei a escrever e pronto. E se eu quisesse categoria barra título, então eu entro na célula. Quais são as maneiras que tem para a gente entrar na célula? 2 cliques, ou F2, ou clico nessa barrinha aqui de cima e eu também vou entrar na célula. E tanto faz eu digitar aqui na barrinha em cima, olhando aqui, ou eu clicar aqui e digitar aqui. É tudo igual, beleza? Então, eu poderia colocar aqui barra título. Bom, entendendo essas premissas, eu vou dar continuidade aqui com o que a gente tinha, que seria mercado ou supermercado. E aqui, sushi. O valor, R$ 137,50, R$ 37,75. Categoria, alimentação. Subcategoria, eu vou colocar mercado ou despesa fixa. Saca? Você pode escolher o que você quiser. E eu estou alterando aqui de propósito, para que você entenda que você tem que fazer a sua planilha, não é para me copiar. E a alimentação aqui eu vou colocar como lazer que eu considero ir no sushi como lazer. Bom, a gente aprendeu a colocar as linhas. E beleza. Agora a gente vai dar continuidade na aula e, conforme eu te falei, não pula nenhuma aula, porque eu sempre vou te dar um bizu. Para eu preencher tudo isso aqui agora, eu vou fazer o seguinte, ó. Se eu selecionar essa linha em branco embaixo e apertar Ctrl D, ele copia o que está em cima. Olha que interessante. Beleza? Então esse atalho é muito importante para você. Ctrl mais D. É só deixar o Ctrl pressionado e apertar o D. Beleza. E se eu quisesse fazer isso com mais linhas, ou seja, eu quero copiar para tudo isso aqui. Tem como? Tem. Só que se eu fizer assim, o Ctrl D não funciona. Por quê? Eu preciso selecionar primeiro essa linha que eu quero copiar para baixo e seleciono quantas linhas eu quero que isso seja copiado e aí sim eu aperto o Ctrl D. Bom, por que eu fiz isso? Só para a gente poder ter a nossa planilhinha um pouquinho mais montada com mais coisas. Mas você, com o decorrer dos dias, você vai vir aqui, ó, 6 de maio, 7 de maio, e você vai começar a modificar a sua planilha e preencher ela. E isso é importante que você o faça, porque no determinado momento aqui do curso, você vai conseguir gerar um resumo e entender como estão suas finanças no mês. Isso vai ser bem legal para você. Bom, na sua planilha, se você digitou 5 de junho barra 20, provavelmente ele veio com 20 aqui do lado. E essa vez agora ele não veio. E como é que a gente faz isso? Aqui ó, eu tenho vários tipos de data. Eu tenho a data abreviada, eu tenho a data completa, e eu tenho a data, que é a tradicional quando você digita só os dois números, ou seja, o dia e o mês, que ele não te mostra o ano. Por isso que a minha está diferente, beleza? E eu vou deixar assim, que eu quero que você fuce mesmo, venha aqui ó, nesse cantinho, e entenda o que você tem que fazer e seleciona aqui, modifica e vê o que acontece. Show de bola? Bora lá, vamos dar continuidade. Tamanho da letra, ou seja, a nossa fonte. Bom, o título, eu posso ter uma letra um pouquinho maior.
né? Não tem problema algum. Mas como eu te falei, eu gosto de trabalhar com tudo em Arial. Ou tanto faz, ó, eu selecionar aqui e digitar a palavra que eu já conheço, ou clicar aqui, ó, na setinha e eu venho escolhendo. E nota que eu só vou passando o mouse por cima e ele já vai me mostrando o tipo de letra que é. Isso é bem bacana, porque facilita a sua vida, né? Tem umas letras que são mais imponentes, outras são mais assim, tipo, pô, um controle de estoque, né? É interessante isso, cada letra tem realmente um significado, né? E eu já venho usando há anos o Arial e eu vejo que é bem bacana, funciona para o meu ramo de trabalho. E você pode verificar para o seu qual que funciona. E eu coloco o tamanho 8. Legal. Tem como aumentar ou diminuir de outra forma? Tem sim. Você vai utilizar aqui, ó, esses As. O A maior, eu aumento a letra. O A menor, eu diminuo. Então, estou aqui em data, eu aumento a minha letra ou eu diminuo a minha letra. Beleza? Para que serve o negrito, itálico e sublinhado? Vamos lá, vou dar um zoom para a gente ver bem essa diferença. Negrito, ele pinta como se fosse deixar mais espessa a sua letra. É como se você tivesse um piloto, né? Aqui você usou uma lapiseira ou uma caneta e aqui você está usando um piloto. Nota que ele fica bem mais forte. Então vou selecionar o nosso título como negrito. E olha que interessante. O negrito aqui está marcado, mas as únicas coisas que estão como negrito são essas células aqui para trás, mas essas células aqui não estão. Aí o que eu faço? Eu clico em cima do negrito, ele desmarca o que já estava como negrito, porque ele entende que alguma coisa estava ativa, ele desativou. Aí você tem que clicar de novo para poder funcionar para todo mundo. Vou dar um Ctrl Z, que se você já soubesse que aqui estava como negrito, eu poderia vir só aonde não estava, aí não está marcado, e fazer também. Beleza? Então o negrito é isso, ele vai ficar mais forte. Bom, o que é o itálico? O itálico eu preciso dar um zoom maior aqui. O itálico é o seguinte, ó. Apertei no itálico, ele vai dar uma inclinada. Eu vou apertar o Ctrl Z e Ctrl Y e você vai ver essa palavra aqui, ó, supermercado, ela dando uma dançadazinha aqui, ó. Ctrl Z, normal. Ctrl Y está no itálico. O que é o Ctrl Z? Eu volto à ação que eu fiz. Como eu tinha colocado para itálico, eu aperto o Ctrl Z, ele tira essa opção. E o Ctrl Y, ele volta à ação que eu fiz anteriormente. Ou seja, se eu pintar e apertar Ctrl Z, ele tira o que eu pintei. Mas se eu apertar o Ctrl Y, ele volta para o que eu pintei, porque foi a última ação que eu fiz. Beleza? Então, isso é o itálico. E o que é o sublinhado? O sublinhado, ele vai colocar uma linhazinha embaixo da sua palavra. Bom, um ponto importante. Eu posso usar os três? Posso. Tá os três aqui ativos. Ó. Não tem problema nenhum. E a gente vai agora entender, apertei Ctrl Z para voltar tudo normal. A gente vai entender agora o seguinte. Poxa, eu formatei a minha célula como Arial 8 negrito. Mas eu não queria, eu queria que esse D aqui fosse maior. Tipo aquele jornal antigo, não sei se hoje em dia ainda é assim, antigamente no jornal você tinha uma letra maior, né? E o pessoal começava o título, o texto. Então, você consegue deixar uma letra em negrito, por exemplo, uma letra negrito e itálico, outra letra sublinhada. É só você vir selecionando letra por letra. Vou tirar o negrito. Ah, mas você vai usar assim? Não, estou te mostrando as possibilidades do que você pode fazer. O meu dever aqui com você é, quando você começar a aprender as coisas mais avançadas, você ter certeza e domínio disso daqui que não é básico, isso aqui é base. Entenda, por favor, não é básico, é base. Você vai usar isso para a vida inteira, beleza? Bom, aprendido então, a gente já viu aqui, ó, fonte, tamanho, entendeu que posso mexer no tamanho aqui também. Aqui você viu negrito, itálico e sublinhado. A gente já trabalhou com isso aqui na aula passada. E vamos ver aqui agora a cor da sua célula e a cor da sua palavra, da sua fonte. Bom, e aqui é a mesma coisa de novo, de menos para o balde. Você pode selecionar a célula, ou seja, clico na célula e eu mando pintar de vermelho. Ou
pintar da cor que você quiser, é só clicar na setinha e nota que conforme você passa o mouse, ele já vai alterando para você. Então eu vou colocar aqui de roxo. Pronto. Legal. Mas se você quiser, você pode fazer metade metade. Eu pinto de uma cor ou outra. Mas aí você tem que entrar na célula. Como é que entra? 2 cliques ou F2 ou clico aqui em cima nessa parte para eu poder editar a palavra. Legal. E o balde de tinta, que é a cor do preenchimento do plano de fundo das células. Pronto, ele vai selecionar tudo aqui para você. E ele não fica ativo quando eu entro na célula. Pode ver que ele ficou apagado e ele não está mais ativo. Aqui, ó. Opa, me confundi. Ele não está mais ativo. Então, ele realmente só serve quando você passa e clica em cima da sua célula. Bom, legal. Vendo tudo isso aqui, como é que a gente pode formatar essa nossa planilha? A gente pode formatá-la da seguinte forma. Uma coisa que eu uso que fica, para mim, fica bom. Se você não gostar, você muda e você vai entender o conceito do que eu vou te dizer. Vamos lá. Eu vou tirar aqui essa formatação. Eu vou colocar a formatação padrão que estava, sem nenhuma cor, né? Ó, clica aqui, ó, sem preenchimento, não tem negrito. Na verdade, eu vou deixar só o negrito. Pronto. E aqui eu vou escrever data novamente. Isso aqui é uma curiosidade, eu não lembro se eu falei na aula passada, acho que sim. Estava no Caps Lock. Quando eu comecei a escrever por hábito de apertar o Shift para botar a primeira letra maiúscula, a primeira veio minúscula, que ele acaba invertendo. Eu vou dar só o Enter. Bom, minha letra está muito grande, eu sei que ela é tamanho 8, pronto, já está ajustado. O que eu faço para poder pintar e ficar bem bacana? Geralmente eu pinto títulos da cor azul e preenchimento branco. E eu pinto a minha primeira coluna. Também fica interessante, porque você se coloca tipo um quadrantezinho, como se tivesse um formato bem interessante, que você estaria meio que lendo assim, né? Da esquerda para a direita e vindo para baixo. Eu acho que passa essa sensação e uma sensação confortável. Beleza. Dando continuidade, a gente vem para cá agora. Ó. Vamos entender como é que funciona isso aqui. Bom, essas primeiras casinhas aqui é para você poder alinhar o seu texto. E eu vou aumentar a célula para que você veja bem isso aqui. Ó, vamos observar aqui, tá bom? Vou trabalhar nesses 3 quadrantes. Do jeito que está, ele está aqui na parte de baixo da minha célula. Ó, minha célula é dessa altura aqui. E ele está aqui embaixo, beleza? Quando eu clico aqui, ó, ele já foi para a meiuca. E quando eu clico aqui, ele vai lá para cima. Então aqui a gente está fazendo um alinhamento qual? Vertical. Beleza? Esse é o tamanho da minha célula, tamanho da minha linha. Então estou fazendo um alinhamento vertical. E o de baixo eu vou fazer um alinhamento horizontal. Então quando eu clico para a esquerda, ele fica onde ele está. Quando eu clico no centro, ele veio para o centro. Quando eu clico na direita, ele vai para a direita. Geralmente o que a gente costuma fazer? Meio e meio. Não é sempre, depende, né? Eu coloquei aqui uma célula maior para você enxergar isso. Vamos voltar ao padrão e vamos ver como ficaria melhor. Eu gosto de selecionar tudo e já colocar todo mundo centralizado. Aí, poxa, bora dar uma olhada se eu colocasse isso aqui à esquerda, se ficaria legal? Se você for observar, aqui talvez não esteja legal por conta de você não ter muitas palavras aqui. Mas, por exemplo, se você começa a colocar aqui, ó, sushi na esquina. Se você vem e preenche aqui como bicicleta. Vamos supor que você comprou uma bicicleta. E você vai preenchendo várias dessas palavras aqui. Você vê que já começa a ficar com uma outra cara porque você está com coisas escritas, né? Você está com uma descrição. Então provavelmente você vai colocar bicicleta para presentear minha filha. E aí você começa a ver que talvez alinhar da esquerda fica bom, sim, não fica ruim, né? Beleza? Dando continuidade aqui, a gente vai ver Na verdade eu vou deixar para falar na outra aula que vai ser
mais amplo, eu tirar uma aula só para falar disso. A gente vai falar disso aqui, ó. Por quê? Porque tem muitas possibilidades aqui. Um quadradinho desse aqui tem muitas possibilidades que você precisa enxergar e observar o que pode ser melhor para você. Então, te vejo na próxima aula. Deixe nos comentários o que você está achando, dicas e sugestões, críticas. E eu espero estar realmente levando o meu melhor e aquilo que acredito que vai te fazer evoluir. Reforço, não pula as aulas. Até a próxima.